Eu vivo sem endereço fixo há quase 3 anos. Nesse período, passei por mais de 10 cidades diferentes pelo Brasil, como Torres, Curitiba, Cabo Frio, Itacaré, entre outras. E uma das perguntas que mais recebo é: quanto custa viver assim? Neste vídeo, eu vou detalhar cada grande despesa com base na minha experiência pessoal. Vou mostrar como organizo meus gastos e quanto é por cada macro categoria, como alimentação, transporte, saúde e qualidade de vida, mantendo uma rotina saudável e sustentável. Mas claro que isso é o que faz sentido para mim, porque o estilo de vida desempenha um papel enorme e cada um tem o seu. Algumas pessoas podem gastar o dobro desse valor sem sequer perceber. Outros que conheço pessoalmente gastam menos e ainda assim aproveitam a vida do mesmo modo. Mas tem uma coisa muito curiosa. Depois de quase 3 anos fazendo isso, eu descobri que o gasto mais perigoso não aparece em nenhuma planilha. E é justamente ele que faz muita gente desistir nos primeiros meses. Então, primeiro eu vou te detalhar todos os meus custos. Depois eu vou te contar quais foram os erros que eu cometi lá no início que me fizeram gastar muito mais do que eu havia planejado nos primeiros meses. Também vou te mostrar qual é a lógica que eu uso para decidir se uma cidade entra ou não na minha rota hoje em dia. E no final eu vou te abrir a planilha e te demonstrar qual é o valor máximo que eu acho seguro para tu conseguir ter uma vida como nômade digital hoje no Brasil, sem transformar esse sonho de liberdade em um problema financeiro. Além disso, eu vou te mostrar qual é um gasto que pode, no fim, quebrar a banca. Então, fica até o final desse vídeo para saber de tudo e muito mais. A moradia é uma linha que representa um dos maiores impactos no orçamento de quem decide levar uma vida nômade hoje no Brasil. E é onde a maioria erra primeiro, mas não pelo preço, mas sim pelo critério. E eu também cometi esse erro no início, que eu vou contar mais lá pro final. O problema é que no início eu escolhi o lugar puramente pela emoção, pelo cenário, pelo apelo visual. Hoje eu escolho estritamente pelo orçamento e pela eficiência logística do espaço. Quando eu saí de Porto Alegre, lá no início, especialmente no sul, ali por Torres, Florianópolis, Matinhos, todo esse primeiro litoral sul, eu carregava ainda um hábito antigo e uma ânsia de querer visitar e conhecer o maior número possível de cidades no menor tempo. Então, eu passava uma semana, máximo 15 dias por cidade. Isso fazia eu aceitar tarifas muito maiores nas grandes plataformas como o Airbnb, por exemplo. E além de pagar taxas recorrentes de limpeza e o deslocamento entre cada uma das cidades. Naquela fase inicial, incrivelmente, o meu custo de moradia passava dos 3 mil e poderia chegar facilmente aos 4 mil reais no mês. Aí, com o passar do tempo e a quilometragem rodada de estrada, eu entendi que para ter uma vida nômade no Brasil de forma sustentável, você precisa estender a permanência em cada cidade por no mínimo 30 a 90 dias, principalmente fugir das grandes plataformas como o Airbnb e o Booking. Na realidade, a gente usa o Airbnb e o Booking para fazer uma procura. Então você vai, acha o espaço que você quer e tenta fazer a negociação direto com o proprietário, porque isso muda completamente o jogo de negociação. Hoje em dia, eu dificilmente passo de R$ 1.500 no aluguel dos espaços que eu utilizo. Isso já com grande parte das facilidades inclusas no valor do aluguel. Um dos segredos para conseguir esses valores é procurar espaços perto de onde os locais vivem. Só com isso, o valor da hospedagem despenca drasticamente e pode começar a caber dentro do orçamento planejado. Porque o preço do turista existe porque muita gente não passa da primeira página dos aplicativos e nem passa das grandes avenidas e dos grandes locais, ou sempre buscando perto das praias. Em Itacaré, cheguei a pagar R$ 1.000 em um espaço com boa internet, um bom pátio e uma área de convivência muito agradável. E foi isso, conversando na cidade, com as pessoas locais, que a gente consegue esses valores um pouco mais acessíveis. E foi assim, desse modo, que eu encontrei o espaço que eu estou hoje aqui em Barra Grande, na Península de Maraú. Hoje eu pago R$ 1.250 no aluguel, não é nada luxuoso nem instagramável, mas ele é aconchegante, ele é limpo, ele atende às minhas necessidades, tem uma área de convivência muito legal e uma vizinhança super agradável e divertida. E além de ter uma excelente localização que é bastante conveniente para mim. Honestamente, essa é a combinação que eu preciso. Aqui, o erro não é a cidade cara, é não saber buscar. E deixando claro, não significa buscar sempre o preço mais barato, mas procurar o melhor custo-benefício que atende às suas necessidades.
Ao longo dessa jornada, eu entendi que quem quebra não quebra por decisões de grandes despesas, mas quebra por uma série de pequenas decisões mal tomadas durante o processo. E eu já vou te mostrar como uma cidade aparentemente barata pode acabar saindo muito mais cara. Hoje eu estou morando no Nordeste. Então, uma coisa que é muito recorrente o uso é de ventilador e ar-condicionado. Eu fiquei em alguns espaços que tinham ar-condicionado, mas eu não sou uma pessoa que gosta de usar muito. A maioria dos espaços que eu fiquei, no valor do aluguel, já estava incluso, como eu disse, nessas facilidades, o custo da energia. Ou seja, é um valor que não entrava no custo mensal. Assim como as taxas de água e internet, que geralmente também estão inclusas no valor do aluguel. Hoje, aqui em Barra Grande, eu pago a energia do meu espaço de forma separada. Então, com um uso de ar-condicionado moderado em dias quentes, eu tenho pago uma média de R$ 200 por mês. Um outro gasto fixo que eu tenho, é claro, é com o celular. Então, um plano com dado móveis de 25 GB, eu tenho pago aproximadamente 49, alguma coisa, R$ 50. E esse valor cobre as minhas necessidades, porque basicamente o uso é só na rua. E mesmo assim, em alguns cafés, bares, locais que tem rede Wi-Fi, a gente não usa, então basicamente eu uso na praia, quando eu vou à praia, para acessar as redes sociais quando eu tô na praia. Um serviço pro viajante que ele é, na maioria das vezes, indispensável, é o serviço de lavanderia. As lavanderias expressas das cidades que eu passei, elas tinham sempre mais ou menos o mesmo valor, que eram entre 18, 20, 22, máximo R$ 25 por ciclo. E a lavagem completa, com lavagem e secagem, sairia mais ou menos R$ 40, R$ 45. Então, se a gente botar umas 4 lavagens por mês, vai dar em torno de R$ 160 no mês. Quando eu passei por Itacaré, que eu já tinha planejado que eu ficaria mais tempo tanto em Itacaré como na região, por exemplo, como eu estou em Barra Grande, eu fiz o investimento de um mini tanquinho que atende todas as minhas necessidades. As roupas do dia a dia de academia, toalha, roupa de cama, ele consegue lavar. E basicamente o valor da parcela dele, que era em torno de 40 e poucos reais, dava uma lavagem. Então ele saiu muito em conta, foi um bom investimento que eu fiz. E no final, quando eu for sair, eu posso arrepender ou doar para alguém que eu achar interessante. Aqui é um ponto que geralmente muita gente erra e se perde, porque normalmente o problema não é os preços praticados na cidade, e sim a falta de controle. Quando você muda constantemente de lugar, existe uma tendência natural de aumentar os teus gastos. Você quer experimentar restaurantes, bares, cafés, curtir a noite, conhecer a cidade. E isso é uma grande armadilha, porque ele parece pouco no dia a dia, mas no final do mês, quando você vai fechar, ele é uma conta muito grande. Lá no início da minha jornada, essa categoria passava facilmente dos R$ 2.500, R$ 3.000. Por quê? Porque eu agia como turista. Eu pensava como um turista, porque eu entendia que eu estava ainda em férias. Então, eu passava comendo em restaurantes, e não eram qualquer restaurantes, restaurantes da Orla, os mais hypados, os melhores cafés, não pesquisava preço, ia fazer as compras nas conveniências do bairro, porque quando você está de passagem por uma cidade, você tende a querer experimentar mais as facilidades na rua. Um café aqui, um almoço ali, jantar fora porque é especial. E isso, a gente já sabe, vai somando e muito rápido. Quando eu cheguei na Bahia, que foi quase depois de um ano já que eu havia saído de Porto Alegre, iniciei um processo de controle e organização mais rígido, porque o problema central nunca é o preço ou a inflação dos preços praticados na cidade, é a sua completa e total falta de processo. É a falta de estrutura para comer bem que te faz ter que comer num restaurante todo dia. Hoje, uma das primeiras coisas que eu faço até antes de chegar na cidade, é pesquisar onde estão os supermercados, onde estão os hortifrutis, quais são mais ou menos os valores praticados nos estabelecimentos na cidade, entender os dias de promoção. E aí, uma coisa que é muito importante, eu preparo praticamente 95% de todas as minhas refeições em casa. Óbvio, eu faço algumas refeições na rua, algum almoço, mas principalmente lanches. E vivendo na Bahia, muito acarajé. E ainda assim,
contando o que eu compro para fazer em casa, essas saídas, jantares, lanches fora, o meu custo com alimentação, ele varia em torno de 900 a 1.300 reais por mês. Isso inclui mercado bem abastecido, condizente com a minha dieta, que é rica em proteína, carnes, ovos, peixe, cafés especiais que eu gosto muito, e produtos de higiene e limpeza. E claro, essas saídas e lanches, ou algum jantar especial que eu faço ou em casa ou na rua. O orçamento de alimentação para quem leva uma vida nômade, ele deve ser muito bem estruturado, ou até melhor de quem tem uma residência fixa. E aqui vai uma dica de ouro. O fogão é uma ferramenta de preservação de capital. E curiosamente, a alimentação não foi o que mais prejudicou o meu orçamento. Transporte é uma categoria que muita gente ignora, mas pode virar uma grande armadilha, principalmente quando você escolhe uma cidade sem pensar na logística. Uma cidade barata pode fazer você gastar muito mais com deslocamento. Então hoje, a localização também faz parte da conta. O transporte tem dois tipos de gastos: os visíveis e os ocultos. O visível é o Uber, o táxi, o ônibus de deslocamento entre cidades. O oculto é o custo de morar longe do supermercado, de estar a 40 minutos a pé da academia, porque aí para qualquer coisa que você vai fazer, você vai usar um Uber. E aí o Uber passa a ser um custo fixo na planilha, sem a necessidade. Então, uma das minhas regras da escolha da moradia, que é a localização próxima a essas facilidades, já me elimina grande parte dos gastos em transporte. No começo, sim, eu gastava muito mais em corridas longas com Uber, qualquer outro meio de transporte, porque eu escolhia os locais geralmente afastados das facilidades. Então hoje, essa é uma regra que ela não é negociável. O espaço que eu vou morar, o apartamento que eu vou morar, ele tem que ser perto de todas essas facilidades. Do supermercado, da academia, das necessidades básicas que eu uso no dia a dia. Hoje em dia, como eu priorizo e tenho priorizado cidades menores, o meu gasto com deslocamento ele é quase nulo. Por exemplo, Itacaré e Barra Grande, que são as últimas duas cidades que eu morei e a que eu estou morando, eu conseguia fazer tudo a pé. Ir às praias, à academia, ao supermercado, restaurantes, tudo eu fazia a pé. Então, os gastos com deslocamento eles ficam basicamente entre o deslocamento entre cidades, o táxi para algum lugar mais longe, algum passeio, alguma lancha que eu vou fazer entre uma ilha e outra. Mas então eu deixo mais ou menos uns 300 reais somente para transporte na planilha, que ele é, via de regra, diluído nos meses em que eu vou ficar na cidade. Por exemplo, mudança que eu fiz de Itacaré para Barra Grande, ele no mês ela foi alta, mas como eu vou ficar mais tempo, ela vai se diluindo na estadia. Esse é um tema que mais surpreende quem pensa em adotar uma vida nômade. Viver viajando não é férias permanente. É uma operação que exige manutenção, que existe regra, tanto física como mental. Por isso, se manter ativo é sempre muito importante. Junto com o meu processo de vida nômade, eu iniciei uma jornada de emagrecimento e a busca de uma vida mais ativa e mais saudável. Então, no início, eu comecei com calistenia e corrida. E pela corrida, eu peguei paixão. Tanto que eu participei e participo até hoje de eventos de corrida. Depois do primeiro ano, eu senti a necessidade de um fortalecimento maior e aí eu retornei para a academia. Nas diversas cidades que eu passei, o valor das academias, eles têm variado. Aqui na Bahia, entre 90 a 150 reais a mensalidade. Hoje, aqui em Barra Grande, eu fiz um plano mais longo, então a minha academia, ela tá saindo por volta de 115 reais por mês. E ela me atende bem, ela é bem equipada para o que eu preciso e o mais importante, fica a uma quadra do meu apartamento. Aqui vale uma ressalva. A qualidade de vida não está vinculada a você frequentar uma academia. O que precisa é o corpo estar em movimento. Então, atividades ao ar livre, calistenia, corrida, bike, caminhada, yoga. Como nós estamos em movimento, a nossa atividade ela também está em movimento. Procure na cidade onde você vai ficar grupos de corrida, grupos de caminhada, grupos de yoga, alguma atividade física que te faça bem e te faça feliz. Eu tecnicamente não tenho um plano de saúde. Eu tenho um plano que tem uma rede de médicos associados e que eu pago um valor descontado nas consultas, mas sem precisar pagar uma mensalidade. Mas ele é um pouco restrito às
grandes cidades e aos grandes centros. De toda forma, a maioria das vezes que eu precisei, eu acessei o sistema de saúde e foi muito bem atendido. E foram poucas vezes, na realidade. Um gasto com saúde que eu também gosto de colocar aqui é a suplementação. Então colocamos aí mais ou menos R$ 150 de suplemento. Quanto à qualidade de vida, um ponto importante é a previsibilidade financeira. Então, eu sempre deixo um valor de aproximadamente R$ 300 reservado no mês para gastos ocasionais. Atenção, esses R$ 300, se ele não é usado, ele vai aumentar o meu caixa de reserva. Como eu disse antes, eu tenho um estilo de vida bastante calmo e pacato. Então, basicamente, o meu entretenimento e o meu lazer, ele é feito de eventos ao ar livre. Eu tento explorar ao máximo as facilidades que a cidade me oferece. Então eu faço muito uso das praias, trilhas, passeios, eventos públicos e atividades gratuitas. A parte interessante de estar em cidades mais turísticas é que, especialmente nas temporadas e nas grandes datas festivas, elas têm um calendário rico em atividades gratuitas e ao ar livre. Então a gente se esbalda, aproveita bastante. Mas é claro que nem só de praia e show à beira-mar é que se vive. A gente precisa tomar um chopinho, um vinhozinho, um espumante à beira da praia e uma água de coco quando faz calor, especialmente aqui no Nordeste. Então parte desses custos já estão incluídos lá na alimentação. Mas eu sempre planejo algo em torno de R$ 200 a R$ 250 para essas atividades extras de diversão. Tudo que eu mostrei até agora é o lado operacional da conta, mas existe uma parte que raramente aparece nos vídeos, e é justamente aí que a maioria quebra. A estabilidade que eu tenho hoje para viver como nômade, morando em diversas cidades do Brasil, sem me preocupar com o vencimento do aluguel, ela não surgiu do nada. Foram necessários alguns anos de preparação e estruturação de uma base para eu conseguir sair de Porto Alegre. Esse período foi dedicado à construção de uma carteira sólida de investimentos, à montagem de uma reserva financeira, junto com o planejamento dessa transição profissional para o digital. Porque se você tiver uma vida nômade dependendo única e exclusivamente do faturamento do mês atual para pagar o seu custo de vida, você está operando em um nível de risco muito grande. E isso, para quem já passou dos 40, é bastante complicado. Eu não vou detalhar a origem da minha renda e a estrutura da minha carteira de investimento nesse momento, até porque ela exigiria um outro vídeo. Mas se você quiser e estiver interessado, deixa nos comentários que eu produzo um outro vídeo explicando estritamente como estruturar essa renda e uma carteira de investimentos mais bem organizada. Mas o que eu quero assinalar aqui é, principalmente para quem já passou dos 40, essa estruturação prévia, ela é muito importante, porque não dá para comparar a nossa realidade de vida de um jovem de 20 anos que vive em hostel por permuta de serviço. Então, sem essa estruturação, a estrada tende a se tornar um colapso financeiro ali na frente. Os custos mensais, eles são apenas metade da equação. A outra metade, a que sustenta tudo isso sem destruir o teu patrimônio, é o que poucos te mostram com honestidade. Mas o que eu posso te dizer agora é o seguinte: sem essa base construída antes, qualquer número que eu te disser aqui pode virar só uma ilusão. Lembra que lá no início do vídeo eu falei sobre uma despesa que ninguém considera? É essa, o custo dos erros de critério. O aluguel fechado sem pesquisar o bairro, a escolha da cidade pela foto ou pelo hype, a mudança feita na semana ou no período errado, o apartamento grande demais para uma pessoa só. Esses são os erros que não aparecem em nenhuma planilha de custo de vida, mas eles existem e somam um valor muito maior do que qualquer coisa planejada. No meu caso, eu calculo que lá no início, por esses erros, eu tinha algo em torno de 800 até 1.500 a mais todo mês por cometer esses erros. E aí me traz de volta a cidade que eu falei lá no início. Eu vou contar de Guarapari. Quando eu saí de Cabo Frio e Macaé e fui para Guarapari, eu tava com o joelho machucado. E eu vi no Airbnb um apartamento ótimo, que ele tinha academia, piscina, muitas facilidades que, como eu tava machucado, eu achei que eu fosse usar. O apartamento era de 2 quartos com varanda na praia, lindo. Quase R$ 3.000 de aluguel e eu não usei absolutamente nada. Usei a cozinha, a sala, um quarto e um banheiro. Ou seja, eu paguei muito mais do que eu precisava e não usei nada. E ainda eu pegava
Uber todo dia para ir para o supermercado. Fora que o médico e o fisioterapeuta que eu precisava não estava em Guarapari, estava em Vila Velha. Então eu sempre tinha que ir para Vila Velha. Então esse gasto, ele foi simplesmente só por falta de critério e por achar que aquilo me traria satisfação, que seria bom. E eu não olhei todas as coisas, eu não olhei as facilidades que ele poderia trazer ou não. E foi aí que eu comecei a desenvolver os parâmetros e essas tecnologias num compilado específico. Esse tech, como eu costumo chamar, ele pode ser baixado e instalado em qualquer cidade que eu vá. Então, antes de eu ir para a cidade, eu pego esse tech e vejo se a cidade se encaixa nesse tech. Quando eu chego na cidade, em 48 horas, no máximo, eu consigo ver se esse tech vai funcionar ou não nessa cidade. Se funcionar, eu fico. Se não funcionar, eu saio. Esse desenvolvimento dessa tecnologia também é muito importante. Se realmente for necessário e quiserem entender como funciona, também deixa aqui nos comentários que eu produzo um vídeo sobre isso. Então tá aqui, todos os custos listados e o valor total no mês para viver como nômade digital no Brasil. Eu vivo sem endereço fixo por cerca de R$ 4.000 por mês. O meu teto operacional gira em torno de 4.000 e 4.500, incluindo o que eu falei lá atrás dos R$ 300 de emergência guardados. Nem sempre eu gasto esse valor total no mês. Então esse é o teto, é o limite que eu utilizo para manter uma operação saudável e com alta previsibilidade. Como você viu ao longo do vídeo, para manter uma vida nômade pelo Brasil, com conforto, alta performance, não exige orçamentos e receitas astronômicas. O que ele exige é um método, controle e a eliminação completa do comportamento de turista. O custo, ele não está na cidade específica. O custo, ele está na eficiência do teu processo. Esse número, ele não é universal, ele é o que cabe para mim, o que se adapta ao meu estilo de vida e o que eu desenvolvi durante esses 3 anos. No começo, eu gastava bem mais do que isso e eu não era bem mais feliz do que eu sou hoje. Aí, com um tempo, eu fui restringindo e comprimindo, mas sem comprimir a minha qualidade de vida. Eu acho que, na realidade, hoje eu tenho uma qualidade de vida maior com um custo de vida menor. E eu acho que essa é a grande diferença em fazer esse funcionar e fazer disso um problema. E lembrando que isso pressupõe uma base financeira já estruturada. Não é o custo de viver assim sem ter se preparado. É o custo de operar quando você já tem essa estrutura montada. E isso é uma diferença muito importante. Agora, você já sabe quanto custa viver como nômade no Brasil. Mas essa é apenas metade da conta, porque tem uma pergunta que sempre me fazem, e ela não é sobre gastos, ela é sobre receita, que é de onde vem a renda que sustenta tudo isso. E isso, se vocês quiserem, pode ser o tema do próximo vídeo. É só deixar aqui nos comentários para eu saber. Para fechar a análise de hoje, eu quero saber a tua perspectiva prática. Se você tivesse hoje R$ 4.000 por mês garantido como renda e você pudesse escolher morar em qualquer cidade do Brasil, qual seria a primeira cidade escolhida? Deixa a tua resposta detalhada aqui nos comentários porque eu quero saber. Mas tem que ser detalhada. E se você chegou até o final desse vídeo, não é inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o seu comentário. É muito importante para a gente conseguir crescer o canal. Aqui vai estar passando um outro vídeo que você pode acompanhar. No mais, por hoje era isso. Nos vemos nas próximas coordenadas. Um abraço, tchau!